Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, amados irmãos e ouvintes, estou aqui mais uma vez nesta noite pela misericórdia de Deus para trazer uma pequena palavrinha para nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então hoje eu quero falar sobre a nossa vida espiritual, amém? Como você está diante de Deus, amém? Será que você está andando nos caminhos do Senhor? Será que você está no caminho certo, no caminho de Jesus? Ou você está seguindo para o inferno e não sabe disso? Então, o tema da mensagem hoje, da palavra de Deus para a nossa edificação espiritual é: você está indo para o inferno e não sabe disso. Sabia? Muitas pessoas estão caminhando em direção ao inferno. No grego, o Hades ou Hades, que é o inferno, amém? É um lugar de tormenta eterna da alma. No hebraico, no Velho Testamento, se diz Seol ou Sheol. Amém? Que é a habitação dos mortos, sepultura. Amém? Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus e nos aprofundarmos, e que o Espírito Santo venha me usar, vamos entender uma coisa. Já é notório, ou seja, já é conhecido de todos nós, que esse mundo já está corrompido pelo pecado. O diabo já desse mundo, como diz na primeira epístola, carta do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, se você estiver se contentando, se alegrando, vivendo, amando e adorando as coisas deste mundo em primeiro lugar em sua vida, você está caminhando para o inferno. E não sabe disso, mas a partir de hoje você está bem ciente que esse caminho que você está levando, tomando em sua vida, pode te levar para esse lugar chamado inferno, o Hades, lugar de tormenta eterna da alma. Então o diabo era um querubim ungido, protetor, amém? Ele queria ser como Deus, usurpar o lugar de Deus. Ele queria a glória de Deus, queria ser adorado como Deus. Mas Deus, o nosso Senhor, não dá sua glória para ninguém, para anjos, para homens, para ninguém. Somente Ele deve ser adorado. Amém? Então esse querubim ungido se chamava Lúcifer, amém? A tradução do seu nome, que é estrela da manhã, amém? Então ele se rebelou contra Deus, amém? Ele conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos que ficaram do seu lado. Então houve uma grande batalha no céu. Miguel, que é o arcanjo, liderou essa batalha contra esse querubim ungido, amém? Só que ele perdeu, amém? Não houve mais lugar para ele lá, porque lá é um lugar de
santidade, é um lugar santo, um lugar de paz. Bem, e ele entrou em guerra, em contenda contra Deus. Deus derribou esse anjo de lá para cá, ele foi precipitado, lançado de lá para cá. Então, desse dia em diante, ele conseguiu enganar nossos pais Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Então, através de nossos pais Adão e Eva, nós contraímos e herdamos esse pecado, amém? Então, a nossa natureza é má, constantemente, continuamente diante de Deus. Por isso que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus habite em nossa vida e nos converta do pecado, nos guia no caminho de Cristo, nos aponta para Cristo, amém? Para o caminho da salvação, para o caminho da vida eterna e não da condenação eterna. Então, a nossa natureza é má, nós constantemente queremos fazer coisas erradas que agradam a carne. Então, esse querubim ungido se chamava Lúcifer. Então, ele está aqui na terra e ele tenta nos manter distantes, afastados de Deus. Ele não quer que você tenha uma comunhão, conexão com Deus Pai. Porque ele caiu, por quê? Porque ele se rebelou, ele pecou contra Deus. Amém? Ele caiu. Então ele tem usado uma forma, uma estratégia muito forte para derrubar os homens. Amém? Então ele coloca o homem numa situação de erro, ao qual nós chamamos de pecado. O pecado é um erro. No grego, o pecado é hamartia, significa errar o alvo. Então, mediante os prazeres carnais deste mundo, o diabo tem feito com que os homens errassem o alvo, errassem de direção. E o caminho certo e a direção certa é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas ele tem usado prazeres mesclados com pecado para matar o homem, para fazer com que o homem se mantenha distante, longe, afastado de Deus. Então as pessoas acham que vivendo neste mundo e morrendo acabou. Não. O que morre é o corpo. A alma que você não morre, ou ela viverá, ou ela sofrerá. Amém? A escolha é sua. Ou viverá, ou sofrerá. A escolha é sua, nós somos livres. Amém? Então, por exemplo, pecado mesclado com prazer. Sexo, o diabo, nosso inimigo, adversário, amém? Esse querubim ungido se tornou o diabo, Satanás, que é o acusador, caluniador, adversário de nós, homens, pessoas, almas deste mundo, amém? Então, ele tem feito com que os homens pecassem, então ele tem influenciado os homens a cometerem o sexo ilícito, ou seja, práticas sexuais de um modo errado, ilícito, que não é permitido por Deus. Dentre elas está o adultério, a fornicação, a masturbação, a prostituição, o lesbianismo, o homossexualismo, pornografia. Amém? Então, ela distorce tudo que Deus criou. Ele faz uso de um modo errado e coloca diante de você uma bandeja atraente, gostosa, bem, para atrair você para a morte.
Por exemplo, vou dar uma pequena ilustração, amém? De como o diabo age neste mundo mediante as práticas ilícitas proibidas por Deus, amém? Por exemplo, imagine que em sua casa tem um rato, um roedor de pequeno porte. E esse rato, roedor, está destruindo tudo que há dentro da sua casa. Então, o que a pessoa faz para dar cabo, para matar o rato? A pessoa monta uma ratoeira. Amém? Mas será que o rato irá até a ratoeira, sendo que essa não tenha uma isca? É claro que não. Assim como a pessoa faz o pescador para pescar, o que ele coloca no anzol? Amém? Ele coloca uma isca, amém? Joga no rio e fica esperando a presa pegar a isca, amém? Para assim ser pescada, amém? E morto. Então, o que a pessoa faz? A pessoa monta a ratoeira, coloca um pedacinho de queijo na ratoeira, na morte, para o rato. Então o vento vai levando esse aroma, essa essência, esse cheiro gostoso que o queijo libera e o vento leva. Então esse cheiro e esse aroma, a essência do queijo, chega até o rato e penetra as suas narinas. Então o rato, enganado, atraído, imprudente, pelo prazer que o queijo pode dar, começa então a seguir essa trilha de cheiro. Amém? Então o rato segue a trilha de cheiro. Então quando o rato está diante da ratoeira, ele não vê a ratoeira, ou seja, a morte, mas ele vê o prazer que o queijo podia dar. Então o rato vê um pedacinho de queijo gostoso, atraente e saboroso, amém? Então o rato, pela sua imprudência, pelo seu embriaguez, pelo que o queijo pode dá-lo, pelo cheiro, já está embriagado, alegre, contente, satisfeito por ter encontrado o queijo. Então o rato, pela sua imprudência, não sabe que atrás do queijo tem a morte esperando por ele. Então o rato, pela sua imprudência, o que ele faz? Ele libera a primeira mordida no queijo. Quando o rato libera a primeira mordida, a ratoeira desarma e mata-o instantaneamente na hora. Amém? Então o rato morreu porque, pela sua imprudência, ele não estava vigilante, alerta, amém? Ele foi seguido por um prazer gostoso, saboroso, que o queijo liberou, amém? Então, da mesma sorte, o diabo age no mundo espiritual. Não é diferente. O diabo coloca diante de você mulheres, homens, dinheiro, amizades, drogas, para destruir a sua vida. Então, para você escapar da morte, para você não morrer assim como o rato morreu pela sua imprudência, você deve estar no caminho certo, na verdade. E esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, então esse caminho é Jesus. É um caminho só. É a verdade, a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Ela tem vida. Se você seguir esse caminho, no final haverá vida eterna para a sua alma, pessoa. Amém? Então não morra como um rato. O diabo está aqui oferecendo coisas para você, para destruir a sua alma. Então tome cuidado, não queira agradar a carne, o corpo, queira agradar o espírito, pois Deus é espírito. Amém? E importa que
que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, ou seja, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, que é Jesus, que é o verbo, que é a palavra. Então, para você agradar a Deus, você deve estar dentro, vivendo, caminhando, se alimentando, se nutrindo, se contentando, se alegrando, amando, adorando, praticando, aplicando a palavra de Deus continuamente em sua vida. Se você pecar, levante-se do chão, se arrependa, peça perdão e continue no caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então não morra como rato. Não aceite migalhas do diabo. O diabo quer destruir a sua alma. Ele tem usado métodos, estratégias, ciladas e armadilhas deste mundo para atrair você. O diabo para enganar você, homens, pessoas, almas deste mundo. Ele oferece prazeres mesclado com pecado. O rato foi morto por quê? O prazer, queijo, a morte, ratoeira. Então, quando ele persistiu nesse caminho do prazer, o rato foi morto. Da mesma sorte, o diabo quer colocar você em um caminho que irá alegrar a sua alma. Mas no final disso é a morte eterna da alma. É a sua alma sendo lançada no inferno, no Hades, ou Hades, que é o lugar de tormento eterno da alma. Então não morra como um rato. Venha para Jesus. Siga esse caminho que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, se você está indo para o inferno e não sabe, hoje você está sabendo que o caminho em que você está vivendo é um caminho que conduz ao inferno. Só que hoje você vai sair do caminho da morte, do inferno, para o caminho da vida. Esse caminho é a prática da palavra de Deus. Então você deve constantemente, verdadeiramente, você deve perseverar no caminho de Jesus Cristo. Não é religiões, não é seitas, não é pai, não é padre, não é ninguém, não são homens, não são riquezas, não são a sabedoria de homens, e sim a palavra de Deus. Bíblia Sagrada, e Jesus é o verbo, no grego é o logos de Deus. Então, para você sair da morte para a vida, venha para Jesus, aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida hoje. Senão você morrerá, amém? Venha para Jesus. Ele tem vida e vida com abundância para a sua alma após a morte física desse corpo, amém? Então venha para Jesus, não morra como um rato, amém? Então, se você está nos caminhos errados, assim como um rato, você está caminhando para a morte, para o inferno. Só que hoje você vai sair da morte para a vida. Desse caminho que você está tomando, que conduz ao inferno, para o caminho da salvação. Então, se você não sabe, então se você estiver vivendo conforme as vontades carnais, você está indo para o inferno e não sabe. Só que hoje você está conhecendo a verdade. Amém? E olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim, João, vamos entrar na palavra agora, amém? João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falando, hoje você está sendo liberto desse caminho que você estava tomando diretamente para o inferno. Amém?
Então, a verdade, a palavra de Deus, ela liberta. Ela tira você desse caminho dos prazeres carnais que levam, que conduzem, que indicam a pessoa para o inferno. Então, a palavra de Deus, ela tem a função de libertar, de perdoar, de salvar a sua alma do inferno, do Hades, lugar de tormento eterno da alma. Então você não é mais ignorante, ou seja, que não tem conhecimento, você está conhecendo, absorvendo, vendo a verdade de Deus, e a verdade liberta. Ela conduz à vida eterna da alma. Amém? Então, você está indo. Amém? Você está indo para o inferno e não sabe disso. Amém? Então agora nós iremos entrar na palavra de Deus, de fato, e ver uma missão acerca disso. Amém? De uma pessoa que estava indo para o inferno, mas ela conheceu a verdade. E a verdade salvou ela. Amém? Então, Evangelho de João mesmo, amém? Evangelho de João, capítulo 8, amém? Versículo 1 em diante. Amém? O título da minha palavra diz assim: a mulher apanhada em adultério. A mulher apanhada em adultério. Diz assim. O texto é um pouco extenso, mas se faz necessário para nós entendermos acerca disso. Amém? Glória a Deus. Diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, com perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Olha que lindo, maravilhoso. Amém? Então aqui nessa passagem está clara para nós o encontro da lei versus graça, amém? Lei
versus graças. Então Jesus liberou uma palavra de sabedoria. Jesus não condenou os homens porque eles estavam na lei de Moisés, não é de Moisés, mas sim de Deus, porque Deus entregou as leis nas mãos de Moisés, o libertador de Israel. Então Moisés tinha autoridade para corrigir, para exortar e consolar o povo, pelo Espírito Santo que habitava em sua vida. Amém? Então, nessa época, no Velho Testamento, a lei era bem clara. Toda mulher que fosse apanhada no próprio ato, cometendo adultério, pela lei elas deveriam ser mortas por apedrejamento. Amém? Até morrerem. Então, se eles matassem aquela mulher, eles não estariam errados, porque eles estavam debaixo da lei de Deus e Moisés, amém? Só que aí entra a misericórdia, a graça de Deus. E a graça de Deus para nós é Jesus Cristo. Então essa mulher estava seguindo o caminho que ia conduzi-la ao inferno. Essa mulher estava caminhando para o inferno porque ela estava em pecado. Ela estava em pecado, estava suja, corrompida pelo pecado. Então, pela lei, era certo ela morrer e ir para o inferno. É certo. Ela estava errada. Ela estava suja. Ela estava imunda pelo pecado. Amém? Porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Então essa mulher estava suja diante de Deus. A lei mandava que matar, a lei mandava a lei mandava que matar, que tinha que matar, tinha que matar. A lei mandava matar. Ela deveria morrer. Ela estava em pecado. Mas aí entra a graça. A graça é maior do que a lei. Amém? Então essa mulher estava seguindo um caminho que ia custar a sua vida eterna. A sua alma sendo lançada no inferno, no Hades, lugar de tormento do Sheol naquela época, amém? No Velho Testamento. Sheol, ela deveria ir para lá, porque ela merecia a morte eterna. Ela estava em pecado. Mas entra a graça de Deus, a misericórdia de Deus para a vida daquela mulher. E a graça não vem matar, a graça não veio condenar, não veio julgar, a graça veio resgatar, salvar, limpar, purificar, consolar, ajudar o ser humano, homens, almas, pessoas deste mundo. Então essa mulher se encontrou com Jesus e ela saiu da morte eterna para a vida eterna. Ela iria morrer fisicamente e, consequentemente, espiritualmente também. Porque Deus é santo, Deus não pode ficar onde há pecado, sujeira, imundícia. Deus não pode compactuar com o pecado. Então essa mulher se encontrou com a graça. Jesus Cristo, a graça é um favor imerecido de Deus para nós. Por quê? Porque eu, você, nós merecemos ir para o inferno. Nós merecemos o inferno, nós somos ingratos. Nós somos arrogantes, orgulhosos, ignorantes, egoístas, soberbos, mentirosos, falsos. Nós pecamos todos os dias. E a graça nos perdoa.
nos liberta, nos salva, amém? Ela ama a graça é Jesus. Pelo amor de Deus em nossa vida. Então, eles largaram as pedras, saíram um a um, eles tinham pecado, mas não estavam pecando aquela mulher. E aquela mulher tinha pecado e estava no ato de adultério, estava pecando, o pecado estava em prática em sua vida. Então eles saíram, os que iriam matá-la saíram, ficou somente Jesus e ela. Jesus libera uma palavra: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém. Jesus falou: então também nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Olha que maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Então a palavra de Deus para você hoje é: se você está seguindo o caminho que conduz ao inferno, saia desse caminho. Você está indo para o inferno e não sabe disso. Só que você está sabendo. Então sai do caminho do pecado, do erro, da falha, da transgressão, da mentira, da fofoca, da arrogância, da inveja, do orgulho, da ignorância, do egoísmo, soberba, as drogas, cigarros, bebidas alcoólicas, satanismo, ocultismo, feitiçaria, bruxaria, espiritismo, suicídio. Se eu volte para Jesus hoje, se você estiver em pecado, você está tomando o caminho que conduz ao inferno. Então você está indo para um caminho que leva para o inferno e você não sabia disso. Só que você está ciente, conhecendo, absorvendo a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então faça como essa mulher. Você está indo para um caminho. Você está indo para um caminho que leva para o inferno. Então saia desse caminho. Se volte para Jesus. Ele é o caminho certo. Ele é o caminho da verdade. João 8:44 diz que o diabo é pai da mentira. Então, se você está vivendo para este mundo, você é mentiroso. Por que mentiroso? Você está sendo enganado pelo diabo. O diabo está mentindo para você que morreu, acabou. Que os prazeres desse mundo é melhor do que os prazeres de Deus. Não. Os prazeres de Deus para nós são 1000 vezes melhores do que o diabo. O diabo oferece sujeira, imundícia. O diabo quer emporcalhar sua alma, sujar sua alma. Jesus quer te sarar, quer te curar, quer te libertar, te perdoar. Jesus quer te salvar. Então o diabo estava emporcalhando, sujando aquela mulher. Aquela mulher estava suja, imunda. Amém? Só que aquela mulher estava indo para o caminho, para o inferno, e não sabia que ela estava indo para o inferno. Mas, a partir do momento que ela se encontrou com Jesus, ela saiu da morte para a vida. Ela começou a seguir um caminho chamado Jesus Cristo. Jesus não veio para julgar, para condenar, sim para salvar. Mas depende de você, amém? Então, você está indo para o inferno e não sabe disso? Hoje você está sabendo. Se você estiver vivendo para esse corpo carnal, físico, você está caminhando para o inferno. Mas
se você estiver vivendo em espírito e em verdade, ou seja, na palavra de Deus, em Jesus Cristo, que é o verbo, que é a palavra, você está indo para o céu, para o seio de Abraão, paraíso, amém? Morada de Deus. Então, faça como uma mulher, tem encontro com Jesus. Se encontre com Jesus. Se encontre com Jesus hoje, para você não ser levado para o inferno. Então, saia desse caminho de erro, de sujeira que você está vivendo. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir, amém? Só voltarem para trás. João, amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 em diante, amém? Olha só. João 3, 16 em diante, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Quando se fala em mundo, não é esse espaço geográfico, esses moradores que habitam nele, amém? Ou seja, homens, pessoas, almas deste mundo. Então Deus deu o seu único filho em resgate, em prol do resgate da raça humana. Então, se você crer nele, ou seja, se você aceitar ele e tentar viver e aplicar a sua palavra em sua vida diariamente, você não será condenado. Mas, porém, se você recusar, rejeitar a graça de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você já está condenado ao inferno, ao Hades, que é o lugar de tormento eterno das almas. Amém? Faça a sua escolha. Mas, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e tentar viver e aplicar a palavra de Deus em sua vida, você terá vida e vida com abundância. Então, como a mulher que foi pega no próprio ato adulterando e se encontrou com Jesus, você deve fazer da mesma forma. Saia dessa vida miserável, suja e imunda que você está levando hoje. Saia do pecado. Saia do erro, dessa transgressão, dessa quebra da lei. Viva na lei de Deus. E a lei de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mediante a lei, a palavra de Deus, e Jesus Cristo, que é o verbo, você está no caminho de Deus. Você está em santidade com Deus. Então, assim como a mulher que foi pega no próprio ato, adulterando, e se encontra com Jesus, sai do pecado e se encontra com Jesus. Se você estiver em Jesus, Deus Pai não pode condená-lo. Mas se você não estiver no Filho, você já está condenado ao inferno. Então faça a sua escolha. Você está indo para o inferno e não sabe disso. Só que hoje você está sabendo. Por quê? Porque você está conhecendo a verdade. Amém? Glória a Deus. Então, você está indo para o inferno e não sabe disso. Então, os prazeres carnais deste mundo colocou você em um caminho de morte.
eterna. Assim como o rato morreu, porque o rato, pela sua imprudência, ele seguiu um caminho que apenas agradava a sua carne, a sua barriguinha. Ele foi morto porque ele se alegrou, se contentou com aquele queijo. Só que pela sua imprudência não sabia ele que atrás do queijo existia a morte esperando por ele. Então assim é para nós. Este mundo, o diabo está aqui oferecendo, influenciando, persuadindo homens a pecarem. E o diabo sabe que os seus homens viverem conforme os costumes, a vontade da carne, do corpo, essa cobiça que o homem tem, ele sabe que a longo prazo ou a curto prazo o homem pode morrer. Porque o pecado nos mantém distante, afastado de Deus. Mas Jesus pode te ligar a Deus, te conectar a Deus, te unir a Deus, fazer com que você tenha comunhão com Deus Pai. Mas isso é mediante Jesus Cristo, amém? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não é por Jesus. Não são homens, é Jesus. Pode te levar ao Pai e te garantir a vida eterna da alma. Então, como uma mulher adúltera que estava indo para o inferno e não sabia, e se encontrou com Jesus e tomou um caminho certo, chamado Jesus Cristo, você da mesma sorte deve fazê-lo também. Então saia desse caminho da morte e venha para o caminho da vida. E esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, por hoje é só isso, amém? Então, que Deus possa abençoar vocês e a família, amém? Hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Então agora eu darei a bênção apostólica. Coloque suas mãos sobre suas cabeças. Feche os olhos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A confissão de fé primeiro, amém? Senhor Jesus. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador de minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém, Senhor Jesus. Agora a bênção apostólica, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã, para todo sempre. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará hoje, amanhã, para todo sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Se inscreva no meu canal, amém, para abençoá-los, amém. Cristão Águia, se inscrevam, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, glória a Deus.